Efésios, capítulo 5. Estamos nesse mês agora de julho com o tema Cuide do seu tempo. Quem aqui fala uma frase assim ou parecida? Nossa, minha vida está uma correria. Só para eu ver assim, deixa eu ver. Ninguém? Ah, melhorou um pouco a estatística que eu pensei que estava... Vocês sempre estão falando, ou às vezes estão falando, nossa, minha vida está uma correria. Ou alguém diz assim, minha vida está uma loucura, que é mais chique, né, falar que está uma loucura. Você sabe de uma coisa, eu aprendi, antes da gente começar aqui, eu aprendi com um colega de trabalho, lá para o ano 2003, 2004, ele me disse o seguinte, ele falou que o avô dele deu uma lição nele uma vez. O avô dele morava em Santa Catarina, e ele fazia acho que uns 10 anos que não visitava o avô dele. E foi interessante porque ele disse o seguinte, quando ele foi, vô, eu queria tanto ter vindo visitar você antes, mas não deu tempo. E o avô dele com muita calma disse o seguinte, estava com 80 e poucos anos, o avô dele disse o seguinte, olha, filho, vamos mudar a história. Você não veio me visitar porque você não quis. Porque quem faz o seu tempo é você mesmo. Você determina as suas prioridades. Era mais fácil você ter dito, vô, até hoje eu não quis vir te visitar, mas hoje eu estou aqui, e que bom que eu estou aqui com você. Porque você faz o seu tempo. E quando a gente para pensar nisso, é interessante porque a Bíblia em diversos momentos, ela pontua para nós a importância do tempo. De que nós devemos administrar bem o nosso tempo, porque aí tem um ditado popular que diz que cabeça vazia é oficina do diabo. E de fato, quanto mais desocupado você está na sua cabeça, mais tempo você dá lugar para besteira. Não é assim? Quando você está meio de boa, relaxadão, é quando mais burrada você faz. Por quê? Porque você tem que estar com a tua cabeça ocupada, você tem que estar com a tua mente pensando naquilo que de fato traz algo bom para a sua vida. E aqui, o texto do apóstolo Paulo em Efésios, capítulo 5, versículos 15 e 16, vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Tenham cuidado com a maneira que não seja como, mas como... aproveitando cada oportunidade, porque os dias são maus. E quando eu separei esse texto, talvez eu não tinha ideia da dimensão dele para essa temática. Como os irmãos da igreja sabem, nós separamos todas as indicações dos textos em dezembro do ano passado, de tudo que vai ser pregado até dia 24 de dezembro desse ano. Então a gente separa os textos, os pastores têm flexibilidade, ou seminaristas formados, de mudar o texto que vai ser pregado, ficando dentro do tema. Mas eu já fiz uma escala para todo mundo até o final desse ano, para dar uma direção, cada mês um tema e os textos que vão ser ministrados. Ou seja, a gente procura pensar naquilo que a igreja vai ouvir durante o ano, para que tudo tenha um sentido, para que você caminhe numa direção. Acontece volta e meia que a gente muda. Esse texto especificamente, eu me ative a ele e comecei a estudar um pouquinho ele nesses últimos dias agora das férias. O que ele poderia trazer para nós a respeito da administração do tempo? E aí é interessante, porque tem uma frase, eu coloquei aí, pode avançar. O tema da mensagem dessa manhã é esse, no rumo certo. E tem uma frase muito interessante de um lugar totalmente inesperado. Coloca aí para nós, ó. Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Se você não sabe o que fazer, então qualquer coisa que você faz te parece certo. Isso aí foi uma discussão calorosa de Alice com o gato, em Alice no País das Maravilhas. Olha aqui. E tem o William Shakespeare fala uma frase um pouco parecida também, mas eu gostei mais dessa. Só para a gente parar para pensar que quando a gente não sabe para onde a gente quer ir, tudo que a gente quer fazer e para onde a gente quer ir, parece que está certo.
E aí você diz assim: peraí, pastor, mas isso é uma filosofia mundana, secular, é uma ideia muito abrangente. Tudo bem. E antes de eu seguir aqui, a gente vai lá para a Bíblia em Provérbios, que diz assim, que todos os caminhos parecem retos ao homem, mas o Senhor avalia o espírito. Então, tudo me parece certo. Só que quando Deus vai lá no meu profundo, Ele diz: não, isso aqui está errado, isso aqui não vai ser bom, isso aqui não vai servir para você, isso aqui não vai ser bênção para a tua vida, tira isso e fique nesse caminho. Então, na verdade, saber para onde vai é fundamental. Imagina se a gente ficasse aqui na igreja: ó, irmãos, cada domingo seja o que Deus quiser, e vamos ver o que vai dar. Ó, ninguém se prepara, vem, abre a Bíblia, e o que Deus falar, e olha, com muito respeito a quem faz, mas eu não concordo, cada um tem um jeito. Vamos ler, abrir. As águas nos teriam arrastado e as torrentes nos teriam afogado. Eu vou pregar agora aqui. Meu irmão, se o texto ainda ajudar, beleza. Mas isso aqui, eu vou falar de administração do tempo, aqui de águas. Aí o cara começa, ele tem que fazer quase que um stand-up aqui para conseguir se virar para falar para a igreja. Então não é qualquer caminho que vai parecer certo. Você tem que saber para onde você vai. Você tem que ter uma ideia, pelo menos. Você tem que ter uma noção. Ah, pastor, mas como que dá para você preparar os teus caminhos assim? Tem muitas coisas certas, e a gente quer falar sobre isso nessa manhã. O tema da mensagem eu já disse: no rumo certo. E andar no rumo certo depende de termos sabedoria, a qual só pode vir do conhecimento da vontade de Deus. Se você não buscar a sabedoria do alto, você não sabe para que caminho você vai. Você pode ter várias decisões para tomar durante esses dias. Você pode ter várias questões que você precisa resolver na sua vida. Se você não souber que caminho seguir, você sempre vai estar andando em volta de si mesmo. Já viu alguém dizer para você assim: esse mês eu vou acertar umas coisas, agora eu vou colocar em ordem? Só que a pessoa nunca consegue arrumar, ela sempre está procrastinando as suas decisões. Então ela fica jogando para frente: não, semana que vem eu resolvo, semana que vem eu faço. E eu tenho uma especialidade nisso. Sabe aonde eu faço isso muito? No meu escritório, lá em casa. A Márcia olha e fala assim: Rubinho, tá meio grande aí já de papel, né, as coisas assim. E eu me conheço na minha bagunça. Eu sei onde está cada papel, do jeito que está lá, está um caos, e eu sei onde está. Aí ela diz assim: você vai arrumar? Não, daqui a pouco eu arrumo, daqui uns dias eu arrumo. Ultimamente eu estou sendo mais honesto: ó, daqui 15 dias eu vou arrumar. Eu já estou dando prazo, mas eu estou cumprindo. É melhor, não é? E se você fica: não, depois eu faço, demora um ano. Então pelo menos você estabelece um prazo. E aí o que acontece? Quando nós dizemos nós vamos fazer tal coisa, a gente tem que fazer. Para andar no rumo certo, você precisa entender que algumas atitudes suas vão precisar ser mudadas. Quer ver uma coisa interessante? Quem aqui já tentou ter um resultado fazendo sempre a mesma coisa e nunca conseguiu? Levanta a mão. Então, eu sempre tentei colher maçãs, mas eu sempre plantei abacaxi. Alguém aqui já se sentiu assim? Parece estúpido isso, mas é verdade. A gente se sente assim, e ao mesmo tempo a gente tem dificuldade de tomar a decisão de mudar, de falar: não, mas eu tenho que mudar a semente que eu estou plantando. Eu tenho que talvez ir para um solo diferente. Eu preciso talvez mudar a direção que eu estou seguindo. Por quê? Porque muitas vezes eu estou buscando alguns resultados que nunca mudam. Porque na verdade eu não mudo a fonte deles. Eu não mudo a atitude inicial, e por conta disso eu estou sempre então colhendo o mesmo resultado. Agora, se eu quero alguma mudança na minha vida, eu preciso ter então mudanças de atitudes. Então vamos supor, quem aqui paga alta a conta de luz aqui e acha ruim que tá alta? Ela é cara, mas você acha ruim de pagar? Mas você já parou para pensar assim? Que às vezes você deixa uma luz acesa lá, você fala: daqui a pouco eu volto e apago. Tem um negócio lá que fica ligado direto, a televisão está ligado e não tem ninguém assistindo. E você não se incomoda de ir lá e resolver o problema, mas todo mês você reclama que a conta de luz está alta.
você está querendo colher abacaxi numa macieira. Porque se você sabe que aquilo não está bom, que precisa mudar, o que você tem que fazer? Eu vou tomar uma decisão de mudar. Esse chão vive sujo. Aí eu viro e saio. Esse chão vive sujo. O que eu tenho que fazer? Pego um rodo, um pano, aplico o produto e limpa. Mas o que normalmente a gente faz? A gente só reclama daquilo que o resultado não está agradável para nós. E aí nós precisamos parar para prestar atenção, porque pensa numa coisa chata, é a gente sempre viver reclamando de resultado que não é agradável para nós, porque a gente não resolve. E andar no rumo certo, e aqui entrando um pouco mais, tem a ver com algumas mudanças de atitude. Porque se você está tentando mudar de vida, as suas atitudes elas têm que caminhar na mesma proporção. E a primeira questão que a gente precisa observar para andar no rumo certo é que nós precisamos, segundo esse texto que o apóstolo Paulo propõe, abandonar a velha vida. Você quer nascer de novo? Então você tem que morrer para o velho homem. Eu coloquei aqui até algumas cruzes aqui, porque de fato, se você quer viver uma nova vida com Jesus, você quer um novo rumo, você quer um rumo certo para a tua vida, você precisa abandonar aquilo que para você antes era uma realidade. Você precisa abrir mão de algumas questões que você muitas vezes acha que estão certas. Se você vai para Jesus, o que você vivia antes, na sua grande maioria, vai precisar ser mudado. Vai precisar ser alterado. Por que vai precisar ser alterado? Porque a maioria das coisas que a gente fazia antes de conhecer Jesus só nos levavam para a corrupção, só nos levavam para o engano, só nos levavam para a prática do pecado. E aí nós temos que ter então uma decisão diferente. Nós precisamos agir de uma maneira diferente. A sua e a minha postura precisa ser radical. Paulo está dizendo lá no versículo 15: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Paulo está dizendo que a insensatez não pode ter lugar na minha nova vida com Cristo. Por quê? Porque a insensatez, a falta de sensatez, ela não me leva, ela me produz o que? Uma vida de explosões, uma vida de agir sem pensar, de fazer o que me der na telha, de não pensar nas consequências, de buscar o meu prazer a todo custo. E a insensatez, ela é incompatível com a vida cristã. Porque a Bíblia em todo momento ela me ensina que eu preciso refletir sobre as questões que estão acontecendo à minha volta. Quando Jesus diz assim, vigiem. Você está achando que Jesus está abrindo uma nova empresa de segurança para tomar conta de dinheiro, de coisa? Ele está dizendo assim, observe, veja o que está à sua volta, preste atenção aos acontecimentos da sua vida, reflita. Porque daí você não vai entrar em tentação, você não vai cair em tentação. Agora, se você não vigia, se você não observa, se você não presta atenção em tudo que está à sua volta, você se torna um alvo fácil. Então a insensatez não pode ter mais lugar dentro do meu contexto de vida e do teu. O apóstolo Paulo falou sobre os pecados da vida pagã que devem ser abandonados. Durante esse trecho em Efésios, ali um pouco antes, ele vai falar lá no Efésios 4, inclusive ele diz, abandonem toda a mentira e a falsidade. Paulo vai dando uma lição de quais tem que ser os abandonos que o cristão precisa fazer na sua vida. E aí agora ele chega nesse determinado momento, quando ele diz que quando eu abandono a escuridão da velha vida, para eu me tornar luz no Senhor, essa luz ela é tanto um símbolo de conhecimento, mas também de pureza. Eu não posso só buscar sabedoria para me tornar alguém inteligente. Porque como diz o pastor Wilson Guimarães, você se torna um crente cabeção. Você adquire muita informação, você sabe muito e você não pratica nada. Você tem que saber bastante, mas você tem que praticar aquilo que você sabe. E eu digo para você que funciona. É melhor você saber uma coisa e fazer aquela uma, do que você fazer 10 e não fazer nenhuma. Eu costumo dizer que tentar não fazer muita coisa errada é melhor do que você ser conhecedor de todas as práticas corretas e viver fazendo todas elas de forma contrária.
Então é mais fácil você tentar ser o mais simples possível na sua vida. Quem abandona a velha vida entende que o caminho da simplicidade é o melhor. Se alguém perguntar para mim, e eu falo de verdade, é sinceridade isso de coração mesmo, o quanto que eu sei da Bíblia, eu vou dizer, eu não sei nem 1% que a Bíblia fala. Não sei mesmo. Eu acredito que talvez 1% seja até presunção minha, achar que eu já cheguei em 1% de saber da Bíblia, das coisas da palavra de Deus. Eu não sei. E eu procuro, com o pouco que eu sei dela, tentar pelo menos fazer disso verdade para mim. Porque Jesus disse que a quem mais for dado, mais vai ser cobrado. Então aquilo que eu sei, eu tento fazer se tornar uma realidade na minha vida e praticar. Por quê? Porque o dia que eu estiver diante de Deus, eu vou dizer: Senhor, aquilo que o Senhor me deu a conhecer da Tua palavra, eu tentei colocar em prática da melhor forma possível. E o Senhor conhece o meu coração. Eu tentei. O Senhor sabe até onde eu fui. Agora não adianta eu querer abraçar o mundo, me tornar um grande doutor, e eu não estou dizendo que isso está errado, me tornar um grande doutor em teologia, saber todos os meandros técnicos dos manuscritos, dos pergaminhos, as raízes tanto no hebraico quanto no grego, todas as conjugações verbais, saber tudo aquilo que o original me traz, e eu viver uma vida de mentira, de abandono, de prática totalmente de vida no pecado. Não adianta. Com isso eu não estou dizendo que você não deve buscar o conhecimento, mas você deve aliar o seu conhecimento a uma vida que torna prática a pureza. Porque Jesus disse: eu sou manso e humilde de coração. Jesus era alguém puro. Jesus prezava pela pureza da sua vida, nas suas atitudes. Nós temos que entender que a sabedoria do alto, ela tem que nos tornar sempre puros e humildes. Se você conhecer mais da Bíblia e se tornar arrogante e prepotente, então você não conheceu a Bíblia, você conheceu textos de um livro chamado Bíblia Sagrada. Quando você se aprofunda na sabedoria de Deus, essa sabedoria vai te tornar mais parecido com Jesus, não tem como. Então você tem que fazer uma avaliação. Se tudo que você conhece, ou que você pensa conhecer, a respeito de Deus, da palavra de Deus, tem te tornado mais parecido com Jesus, ou mais parecido talvez com você mesmo, ou com o mundo que você vive? Essa é uma reflexão que você precisa fazer. Por quê? Porque se eu conheci Jesus e fui iluminado pelo Cristo, agora eu devo viver, e Paulo usa esse verbo, andeis. Essa palavra vivem pode ser usada como anda também em outras traduções. O original mais profundo é exatamente esse: veja como vocês andam, quais são os caminhos que vocês estão andando. Mas usar essa expressão viver aqui, que na NVI também não tem nada de errado. E quando ele usa essa expressão, ele está dizendo que não é a ideia de teoria, mas é a ideia de prática, porque enquanto você anda, você está no decorrer da sua vida. Então veja como você anda, veja quais são os teus passos, em que rumo você vai. E foi até por causa disso que eu coloquei esse tema, o rumo, a direção, porque se você conhece os teus passos, se você sabe por onde os teus pés estão pisando, você vai ter então uma condição melhor de viver a vida cristã. E o salmista lá no Salmo 119 diz o quê? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Ou seja, quando a palavra de Deus, ela é inserida dentro do meu coração, eu passo então agora a ter consciência por onde eu estou andando. Eu não sou mais ignorante. Eu não posso dizer que eu não sabia. E você lá no fundo sabe do que eu estou falando. Se você diz: essa aqui é, pastor, eu não sabia. Você sabia. E esse é o pior. É quando a gente tenta se enganar. Dizer assim: eu não sabia que era desse jeito. Eu pensei, eu tentei ajudar, eu tentei fazer o bem. Você sabia lá no fundo que aquilo estava errado. E é a palavra de Deus que traz essa reflexão para você. É ela que liga na tua cara aquele holofote de Deus e diz: você sabe que não está certo. Você sabe que não está bom. E aí não é o pastor ou o irmão ou a irmã que vai estar falando, é o Espírito Santo que vai chegar para você e vai falar: se você não abandonar a tua velha vida, você não pode ter parte com o novo de Deus. Não tem como. O apóstolo ordena que os leitores mantenham um controle
bem de perto dos princípios pelos quais as suas vidas são governadas. Ou seja, você quer viver uma vida em paz? Ponha na rédea os princípios que a palavra de Deus insere no teu coração e mantenha do teu lado aqui, ó. Eu não posso viver longe disso aqui. Eu não posso ter uma vida no meu trabalho e uma vida na igreja. Eu não posso ter uma vida na minha casa e outra vida na igreja. Eu não posso ter 3 vidas, uma na casa, uma no trabalho e uma na igreja. Você tem que ser um só. E o que vai reger os teus passos são os princípios que você amarra na tua cintura da palavra de Deus para dizer: eu preciso andar nessa direção. Eu não posso me vender, eu não posso me corromper, eu não posso mentir, eu não posso defraudar, eu não posso desejar ao meu próximo aquilo que eu não quero para mim. Então eu preciso viver de uma forma diferenciada. Pastor, esse mundo é sim a Alice no País das Maravilhas. Não, esse mundo é a Bíblia. E que é loucura para o mundo, porque você decidir viver por isso, significa que você está decidindo abrir mão de viver tudo aquilo que o mundo oferece para você. Segundo, no rumo certo, nós precisamos encontrar a real sabedoria no Cristo. A palavra de Deus vai trazer essa revelação a nível de fundamento. Você vai pegar os textos da Bíblia e você vai entender: não faça isso, isso é, isso não é, pense nisso, reflita nisso, observe isso. Você vai ver muito isso na Bíblia. Você não vê a Bíblia apenas dando ordens para o ser humano. Sede santos, por exemplo, é uma ordem, está no imperativo. Ide por todo mundo, pregar o evangelho, está no imperativo. Mas chega uma hora que ela é reflexiva. Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Ou ele diz: reflita, senta lá e avalia a tua vida, se você pode ou não fazer isso. O brasileiro gosta muito do pode ou não pode. Pastor, isso pode. E eu costumo dar a mesma resposta nos últimos tempos: você pode até se jogar de uma ponte se você quiser. Se você não demorar, você consegue. Se demorar muito, fica: eu vou me matar, se segurar lá no parapeito assim, que é para alguém vir te salvar, você só quer chamar atenção. Quando você quer mesmo, você nem chama atenção, você já pula a muretinha e se joga. Não é? Você pode fazer. Agora, você deve fazer? Isso é de Deus para a tua vida? É um plano de Deus para você? Não é. Não deve fazer. Mas é você que tem que avaliar. Você tem que parar de transferir a responsabilidade dos teus problemas para os outros, sentar diante deles e falar assim: Deus, esses são os meus problemas, e eu preciso encontrar do Senhor uma sabedoria do alto, para eu poder lidar com eles e parar de culpar os outros pelas coisas que estão acontecendo na minha vida. Ah, pastor, mas ninguém conversa comigo na igreja. Você conversa com as pessoas? Ah, pastor, mas ninguém me chama para um churrasco. Quando foi que você chamou alguém para comer um churrasco com você? Ah, pastor, mas ninguém me dá bom dia na rua. Você já deu bom dia para alguém na rua? Ah, pastor, mas no meu trabalho todo mundo me persegue, porque as pessoas ficam só pedindo coisa para mim fazer. Então, e você já se ofereceu, talvez até para tentar ajudar alguém que precisa? A gente fica tão na defensiva, a gente fica tanto só querendo receber, que a gente se desnorteia no princípio básico. Jesus disse: mais do que felizes ou bem-aventurados são aqueles que dão, do que os que recebem. Por que a gente fica só querendo receber, se Jesus disse que mais feliz é quem dá, não é quem recebe? Ah, pastor, mas isso é muito difícil. Cara, não é. Pastor, mas e se eu fizer o bem e a pessoa nunca me fizer nada? Pensa que você está transformando o mundo mesmo com uma pequena atitude. Às vezes você está sendo tão egoísta em querer só para você. Ah, ninguém me ajuda, então não ajudo ninguém. Cada um vive a sua vida por si próprio. Cada um que se vire. Você está sendo tão egoísta. E Jesus não é egoísta. Nunca foi. E Ele disse que aquilo que eu quero para mim, eu tenho que querer para o meu próximo. Você não gostaria de ser ajudado? Você não gostaria que alguém fosse lá na tua casa e desse uma força para você para fazer algumas coisas? Então o que você tem que fazer? Vai primeiro. Mas ninguém nunca me ajudou. Pois é, faça você primeiro. Pastor, e se ninguém nunca fizer? Aí a Bíblia tem um outro princípio importante: tudo quanto vier às tuas mãos, faça com todas as tuas forças. A tua intensidade não deve ser medida para quem você faz, mas por quem você está fazendo. Eu posso nem ter amizade com o Edson, mas é por causa de Deus que eu estou tentando fazer algo bom para o Edson. É assim que o princípio funciona. Eu posso não gostar do André. Olha só que interessante, a Bíblia diz que eu devo amar, mas a gente ama todo mundo? E aí?
Aqui não, graças a Deus, mas eu já orei para Deus levar umas 3 pessoas. Uma vez, eu digo que pena que Deus não me ouviu, mas Ele é Deus, Ele é soberano. Eu orei, essas pessoas me perturbavam. Falei, Senhor, leva embora, ou para outra cidade ou para o céu, leva salvo, mas eu não aguento mais. Eu fiz isso, Se você já fez e não teve coragem de assumir, azar seu, eu sou resolvido com a minha vida, eu não tenho problema com isso. Deus não me ouviu, mas eu orei, porque eu tive vontade que Deus levasse mesmo. Essas pessoas me infernizavam. Aí Deus falou para mim, a minha graça te basta, você tem que amar eles. E eu vou fazer o quê? Eu tive que amar. Eu já fiz isso. Sinta-se melhor, talvez você já fez a mesma coisa e se sentia a pior pessoa do mundo. Você não era pior, eu era, você está em segundo lugar. Mas aí eu vou continuar querendo matar a pessoa. E pensa, eu orei para Deus levar uma pessoa. Ela me perturbava, de verdade, gente, olha. E eu sempre estava tentando ajudar aquela pessoa. Sabe por quê? Porque no mínimo eu estava tentando ajudar ela, porque vai que ela mudava de vida e ela parava de me perturbar. Olha só, a motivação humana, no mínimo. Vai que ele muda, pelo menos ele para. Mas eu não estava entendendo que Deus estava me ensinando a amar aquela pessoa, porque Ele me levou a pensar que eu tinha uma motivação humana. Faz isso que ele para de te atazanar, ele para de te perturbar. Mas na verdade, eu estava fazendo aquilo para tentar mudar o caráter daquela pessoa e ela se tornaria alguém melhor em Cristo. Mas tudo bem, faz tempo, gente. Faz o quê? Uns 4, 5 anos atrás que eu orei para isso acontecer. Não faz tanto tempo assim. Todo mundo é humano, não é? Não fica com medo não. Deus não ouve esse tipo de oração, gente. É tipo um desabafo só. Não rola com Deus. Alguém falou amém ali, já calma, não vai rolar. Cris, Deus não ouve essas orações. Calma, Ana, Deus não ouve essas orações. Não cai fogo do céu. Lembra, João? Tiago e João, Senhor, queres que a gente ore para cair fogo do céu, para matar? O que Jesus falou? Vocês não sabem o Espírito que está em vocês. Se vocês soubessem, vocês não pediriam isso. Vocês estão indo para pregar as boas novas, não as terríveis novas, né? Eles vão para o inferno sem mim, mas vocês têm que pregar para eles irem para o céu comigo, né? É diferente. Mas a gente precisa entender até esse lado humano nosso, porque a gente aprende a ser sábio quando a gente reconhece os nossos erros. Irmãos, eu errei, e outro dia foi tão bom. Ontem eu escutei um pastor conversando comigo, a gente tomando café, ele disse para mim assim: olha, pastor, eu fui tentado a quase pedir para Deus levar uma pessoa. Eu falei, você foi tentado? Cara, eu orei uns anos atrás. Você está brincando? Eu falei, não, cara, eu orei mesmo assim, foi tão bom na hora, mas depois eu vi que estava errado, porque não funcionou, Deus não atendeu minha oração. Eu contei ontem para esse pastor, para um amigo meu, não posso falar onde, vai que depois ele é descoberto, né? Pelo menos eu já confessei o meu pecado, está resolvido. A sabedoria vem quando você entende que algumas das decisões tuas, elas estão erradas. E você tem que ser humano o suficiente para entender isso. Os últimos 10 anos, não se ofenda, tá? Se você estiver nessa geração, é uma constatação, mas entenda bem, eu não estou falando que é todo mundo, mas eu estou dizendo que uma parte dos evangélicos convertidos dos últimos 10 anos, dependendo de onde ele ouve a palavra e se converte, é isso que eu quero explicar, foram formados uma geração de espiritualoides, pessoas que aprenderam em métodos a viver o cristianismo e não em essência de vida. Então o que acontece? Enquanto ela tem algo para fazer, ela se motiva tal e ela é muito espiritual e busca a Deus, jejua, ora, entrega manto, faz tudo. Quando ela não tem nada, ela não sabe nem quem ela é em Cristo. Estou errado perguntando para os irmãos mais velhos de igreja aí? Estou errado quando eu falo isso? É isso, é uma geração, não estou falando é igreja A, B ou C. A pregação do evangelho em alguns lugares se tornou tão relativa que a pessoa se converteu por métodos e em busca de algo, não visando o que ela mais precisava, que era o perdão dos seus pecados. Então o que acontece? Quando essa pessoa ela se perde em algum momento, ela não tem identidade cristã. Pastor, você está dizendo que essa pessoa não se converteu? Eu estou dizendo que talvez ela começou a frequentar uma igreja, mas ela não é cristã, porque ela não virou discípulo de Jesus. E isso é muito sério, isso não sou eu que estou falando. Quem me falou isso foi o pastor Wilson, há 2 dias, que a gente ficou 2 dias na casa dele lá no Paraná. Ele falou para mim, Rubinho, eu fiz um estudo, nos últimos 10 anos, tem sido criada uma geração de espiritualoides, pessoas que pensam que tem de Deus, unção e faz e acontece, são pessoas totalmente vazias. Quando acontece qualquer problema, elas são piores do que um ímpio, elas não têm raiz. E ele me falou isso.
Eu estou só compartilhando dentro do assunto que a gente estava falando um pouco sobre sabedoria. E eu disse para ele, pastor, a sabedoria é algo que não se busca mais, porque ela tem um preço. Porque quando você conhece, você tem que parar de fazer o que você fazia antes. E quando você vai no Cristo, você vai até o Cristo para buscar essa sabedoria, o Cristo te constrange demais. Porque tudo que você pega o Cristo como modelo, ele vai quebrar tuas pernas. Ele vai chegar para você e vai dizer, eu não faria isso. Eu não faria isso que você está pensando. Rubinho, eu não pediria para o meu pai levar esses 3 irmãos da igreja que estão te atazanando. Eu não pediria isso. João, eu não pediria isso. Edson, eu não pediria. Batata, eu não pediria. Quando você coloca Jesus como parâmetro para você, ele vai mostrar para você uma realidade cristã totalmente diferente do que talvez a gente está vivendo hoje. E aí a gente tem que parar para pensar, porque nós temos que mudar. Nós temos que rever alguns conceitos. E o que Paulo diz lá no versículo 16 na parte A? Aproveitando ao máximo cada oportunidade. Mais uma vez Paulo é prático. O que ele está dizendo? Andar em sabedoria diz respeito em particular ao uso adequado do tempo, não apenas o espaço de tempo que cada dia apresenta. Aqui, quando ele diz aqui aproveitando ao máximo cada dia, cada tempo, Paulo não usa o termo cronos, ele usa no grego kairos. E aí tem uma braba diferença, porque cronos é o meu tempo e o seu de 24 horas, kairos é a intervenção de Deus na terra, na história humana. E aí Paulo está querendo dizer mais ou menos isso aqui, ó. Na minha limitação vou tentar explicar, porque é bem complexo. Ele está dizendo o seguinte: deixe Deus intervir através da sua vida, e através, na sua vida e através da sua vida, em todas as oportunidades que você tiver. Deixe Deus tomar conta de todo o seu tempo e fazer do seu tempo a intervenção dele para que a vida das pessoas seja modificada por conta do seu testemunho. Cara, quando eu li esse comentário eu fiquei bobo de ver, porque eu falei assim, lascou. Porque o que a gente faz com o nosso tempo? A sabedoria nesse sentido significa entender que eu preciso substituir o cronos pelo kairos de Deus na minha vida. E o kairos de Deus já aconteceu em nós, quando nós fizemos uma oração: Senhor Jesus, nesse dia eu quero entregar a minha vida para Ti, quero pedir perdão pelos meus pecados e quero ter o meu nome escrito no livro da vida. O kairos de Deus se manifesta na vida daquele ser humano e nunca mais deixa de ser. Se você quiser, Deus se manifesta através de você todos os dias da sua vida. A questão é, como é que a gente está administrando o cronos e o kairos dentro do nosso corpo? Qual é o equilíbrio? Eu não estou dizendo que você não tenha momentos de cronos, você vai ter, obviamente, você é humano, eu também. Mas quanto que nós estamos deixando do kairos de Deus se manifestar em nós? De verdade. Quando eu parei para pensar nisso, eu fiquei assustado, porque quando a gente é de Jesus, Ele deseja usar a gente constantemente. Mesmo de férias, eu conversando com alguns irmãos lá que procuravam lá para desabafar ou para conversar alguma coisa, e não tem como você dizer assim, ó irmão, faz o seguinte, o cara, porque eu estou desanimado, estou pensando em largar tudo. Não, faz o seguinte, irmão, semana que vem a gente conversa. Não tem como, né? Claro que tem coisas que você sabe dividir, você pode separar, né? Mas você não vai chegar para a pessoa, eu estou um mês de férias, daqui um mês a gente conversa. Não tem como. Você precisa tentar ajudar, e se você não puder, você precisa procurar alguém que faça. Você tem que ter essa dosagem, esse equilíbrio. Por quê? Porque a sabedoria vai te levar ao quê? Ao terceiro aspecto aqui: aproveite o tempo plenamente. Por quê? Paulo conclui o versículo 16 na parte B dizendo: porque os dias são maus, a vida é injusta, porque o diabo fica bagunçando com a vida das pessoas nessa sociedade onde a gente vive. A gente vê a influência do mal em todos os segmentos. A vida é injusta. A vida nesse sentido ela é injusta mesmo. E ela não vai ser justa nunca aqui. Deus vai manifestar a justiça dele, mas a vida, a sociedade, o mundo hoje que nós conhecemos, ele não é justo, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e o diabo é injusto, ele é mentiroso. Então nunca nós vamos viver nesse mundo a plenitude da justiça. Nós vamos ver manifestações de justiça, são coisas distintas.
Quando que nós vamos ter a verdadeira justiça? Vai lá no Teatro Municipal amanhã que eu vou falar sobre isso, porque o tema é verdade e justiça, do Projeto Férias, e eu vou falar sobre a justiça. Mas aí você vai lá amanhã e eu concluo esse assunto. Paulo lembra que os dias são maus e mostra que ele está consciente da grande pressão quanto ao mau uso do tempo e das oportunidades. O crente não deve relaxar, mas ele supera essa pressão em sua vida. Como? Usando cada oportunidade para tirar alguém das trevas e levando para a luz. Como é que você esvazia a pressão do mundo? Tirando alguém das trevas e levando essa pessoa para o Cristo. Não tem outra coisa para você fazer. Você só aproveita bem o seu tempo se você está levando alguém para a cruz de Jesus. Não para crucificá-lo, porque Jesus já foi crucificado, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Ele está vivo. Mas é porque agora Jesus quer fazer a diferença na vida dessa pessoa. Ela tem que ir até a cruz para entender que houve um sacrifício, houve um preço, houve uma situação, havia uma sentença clara para a vida daquela pessoa, e só na cruz ela poderia encontrar a salvação dos seus pecados. Você quer viver uma vida feliz, irmão? Eu não estou falando, você quer ter dinheiro, você quer ter trabalho, isso aí é consequência do que você vai viver e do que Deus tem para você. Você quer ser feliz de verdade? Leve pessoas para o altar de Jesus. Você quer ter realização na tua vida? Conduza uma pessoa nos primeiros passos da fé dela. É isso que traz satisfação para a alma de um crente. O resto é conversa. Culto de homens, de mulheres, casais, jovens. São programações que operam comunhão dentro da igreja. Os PGs produzem o cuidado. Tudo isso faz parte do dia a dia. O único chamado que tem para toda a igreja do Cristo é ir por todo mundo, pregar o evangelho, ensinando a obedecer a tudo que ele tem ensinado. O resto é atividade, e que não está errado, e ela tem o seu lugar dentro do cenário cristão. Mas o teu chamado é pregar o evangelho e cuidar de pessoas. O resto você desenvolve atividades. São coisas distintas. Ah, pastor, mas eu tenho um chamado para trabalhar com jovens. Não estou dizendo que você não tenha. Deus te comissiona isso. Ele te comissiona. Vai lá, faz. Vai lá, Batata, trabalha com a galera, vai lá, se esforça, faz isso, faz aquilo outro. Eu acredito nisso. Mas eu não posso só trabalhar, por exemplo, com os homens, ou com os jovens, ou com as crianças, ou com o louvor, e eu não cuidar das pessoas que estão chegando para o Cristo, ou falar do Cristo para alguém. Tem alguma coisa que vai estar errada daí. Não vai bater. Ah, eu sou líder na igreja, eu lidero um PG, eu sou anfitrião, faço não sei o quê. Mas se você não se preocupa com uma alma que está perdida, alguma coisa está errada. Algo não vai bater dentro do teu contexto. E aí você precisa prestar atenção para poder avaliar. Por quê? Porque os dias são maus, o julgamento divino está às portas, Jesus está voltando para buscar a sua igreja, o anticristo está chegando, eu não sei agora em tempo, que ninguém sabe, mas os tempos têm mostrado para nós que está cada vez mais próximo. Todo o relógio de Deus, que é Israel, o que está acontecendo no mundo todo, a pregação do evangelho que está acontecendo, a gente tem que abrir os olhos, porque pode ser que a gente fique para trás, achando que está vivendo vida cristã porque vem na igreja, e você vai se enrolar com isso. Porque a verdadeira vida cristã é aquela que a gente aproveita o tempo, que a gente leva o Cristo para as pessoas. Cada oportunidade deve, portanto, ser aproveitada antes que seja tarde demais, antes que Jesus te chame, ou antes que tudo se acabe. Com cada vez menos tempo, o que nós devemos fazer para glorificar o nome do Senhor e andarmos no rumo certo? Quando a gente diz que o tempo está voando e de fato está tudo corrido, né? Muito compromisso, trabalho e tal, e aí? Você vai fazer o que com isso? Você vai deixar a desculpa do tempo e dos compromissos te engolirem, ou você vai separar tempo para aquilo que Deus deseja que você separe? Eu quero que você reflita isso nessa manhã. Concluo dizendo: andar no rumo certo demanda de nós abandonarmos nossa velha vida, encontrarmos a real sabedoria no Cristo e aproveitarmos o nosso tempo com excelência. Feche os seus olhos.